O Senhor tem falado de muitas formas. E eu quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Se você puder acompanhar aqui na projeção, para você não se distrair, você que trouxe Bíblia, use sua Bíblia. Mas quem tiver na Bíblia do celular, eu te convido a ficar aqui no painel conosco. Tem alguém para projetar? Creio que sim. Nós vamos ler a parábola das 10 virgens e o versículo 1. Eu não sei se teremos, então eu vou começar e você acompanha aí no seu celular, por favor. E na sua Bíblia de papel. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram no encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É uma parábola muito forte e temos muitos ensinamentos aqui. E eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre o contexto cultural, sobre as lamparinas. Na cultura judaica, o casamento, porque aqui está falando de uma boda, de um noivo dizendo que ele irá encontrar com a noiva, e a noiva já se preparando para esse encontro. E na cultura judaica, dos casamentos daquela época, o noivo, ele tinha um horário determinado para chegar. Era à noite. Então, aquelas mulheres, elas estavam aguardando o noivo, que estava marcado o casamento para o período da noite. Mas, normalmente, a gente lê esse texto entendendo o contexto. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E, de fato, é. Porém, quando essa parábola é contada por Jesus, ele está chamando a responsabilidade de uma pessoa única. E isso é muito claro aqui no texto, quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre a tradição judaica. O casamento era assim: existia o local da festa e as damas, por isso aqui essas 10 virgens, elas estavam representando as 10 damas de honra. As 10 damas de honra, elas iam, porque como era à noite e não tinha energia elétrica, como nós temos, não tinha... Como que é o nome, gente? Que a gente aperta o botão? A lanterna. Não tinha lanterna com pilha, com bateria.
tinha uma lamparina como essa. Olha que linda. E ela realmente era pequenininha, porque ela era para usar, ela era única. Esse tipo de lamparina, ela era usada no momento do casamento, onde cada dama, ela tinha a sua. E para ela sair do local, elas iam do local onde elas estavam até o local da festa, cada uma tinha que acender a sua. Alguém pode me ajudar acendendo essa lamparina, por favor? Cada uma. Gente, quero dizer para vocês que nós da equipe de trabalho não tivemos a prudência. Eu estou falando nós, eu, a Érica e a Lu. E nós vamos tirar lição com isso. O óleo estava aqui desde ontem. Acendemos a lamparina e fomos para casa. Apagamos, não foi? Apagamos. E deixamos aqui. E era para o azeite estar aqui dentro. Ele secou. Secou. Me disseram que este aqui é azeite. Estou confiando, óleo. Não vai jogar aqui, joga ali, para não cair. Bota, acende a lamparina e nós vamos continuar conversando. Então, cada mulher, cada dama de honra daquele casamento, e não olhem para ela, olhem para mim, porque eu vou dizer algo importante. Essas mulheres, elas tinham a responsabilidade de manter aquela lamparina acesa até o momento da festa, até chegar ao local da festa. E aquelas mulheres, elas tinham que ter... Não, você vai acender? É para acender. Em nome de Jesus. Vamos lá. Força. E aquelas mulheres, elas tinham que manter a lamparina acesa. E esta lamparina, cada uma tinha a sua responsabilidade. Eu, como dama daquele casamento, eu que era totalmente responsável em manter essa lamparina acesa. Nós precisamos de algo preparado para essa lamparina ficar totalmente acesa. A própria lamparina, o azeite que fica aqui dentro, e ele vai acabar. Eu te provei isso agora. Eu, bem imprudente, eu deveria ter observado antes de começar se ainda tinha azeite aqui e eu não observei. Graças a Deus. Uma parte da nossa prudência, né, Lu? Né, Érica? Joyce? Andréia, que me ajudaram. Mas a responsabilidade não era de vocês. Era minha. Eu tinha que ter verificado, porque quem está usando essa lamparina sou eu. Não era responsabilidade da minha equipe. Era minha responsabilidade verificar se ainda tinha óleo. O óleo que eu coloquei ontem aqui. Essa responsabilidade é totalmente minha. Coloquei o óleo. E é para a chama ficar acesa. Porque ela representa muito. Nós precisamos ter sempre reserva. Eu já estou quase que fazendo um resumo, mas tem algumas coisas que nós precisamos mastigar nesse texto. Nós precisamos entender que quando Jesus começa a parábola, ele começa citando uma palavra extremamente importante. Ele fala 3 palavrinhas: reino dos céus. E nós estamos vivendo aqui nessa terra, achando que o reino dos céus, ele é somente quando a gente chegar lá no céu, na plenitude. Então aqui a gente pode ir vivendo. Não. Grande engano nosso. O reino dos céus, ele já começa aqui. Quando Deus sopra o fôlego de vida em nós, o reino dele já está sendo estabelecido em nós. E nós precisamos decidir quem nós queremos ser aqui neste reino.
dentro do texto, nós queremos estar entre as virgens prudentes ou loucas. Nós precisamos saber disso. Então, quando Jesus inicia, ele fala, reino dos céus, ele não está falando apenas dos céus, como eu disse, ele está falando de um lugar, não só de um lugar futuro, ele está falando agora do presente, o governo de Deus, a realidade espiritual do povo de Deus, aqueles que dizem viver debaixo do senhorio de Cristo. Ou seja, Jesus está falando de pessoas que fazem parte do ambiente do reino, eu e você. Nós todas fazemos parte. Você já pisou aqui, num lugar chamado templo, num lugar chamado casa de Deus. Então você já está vivendo num contexto chamado reino de Deus. Reino de Deus. E as 10 virgens, elas estavam esperando o noivo. Todas nós cantamos aqui. E ele virá. Vem, Jesus. Eu estou pronta. Pode vir. Eu estou cantando, mas eu estou lembrando, preocupada aqui, se eu esqueci o fogo ligado lá em casa. Será que estamos preparadas mesmo? Nós precisamos entender que se Jesus, ele nos permite estar dentro do ambiente do reino, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós não podemos estar apenas no automático, frequentando a igreja, participando, apenas esperando, conhecendo uma linguagem de crente, uma linguagem de que me coloca dentro do reino de Deus. Eu sou filho de Deus. Não somente isso, as pessoas que estão vivendo no reino, mas não estão vivendo o reino. Vou repetir. Muitas mulheres estão vivendo, e eu ouso dizer, nós que não somos 10 virgens neste local, eu não sei quantas nós somos nesta tarde, mas somos muitas. Mas eu digo que todas estão vivendo no reino. Mas eu não posso dizer se todas nós estamos vivendo o reino. Vocês estão compreendendo a diferença? Viver o reino é muito sério. Viver o reino é representar Jesus. É viver mesmo experiências profundas com Deus. Vamos lembrar qual é o tema dessa mensagem de hoje? Óleo ou? Não é uma frase afirmativa. Tem um ponto de interrogação. Óleo ou aparência? É para de fato te deixar com uma pergunta. Como eu estou vivendo? Eu sou uma virgem prudente ou louca? Eu estou vivendo de aparência? As pessoas sabem de fato quem eu sou? Elas sabem que eu tenho meu nome escrito no livro da vida ou não? Esse óleo é fake. Eu já soube que tem essência misturada. É fake. Apagou. E agora? Meu Deus, eu não esperava que essa lamparina fosse apagar, não. E agora? Será que a sua lamparina está igual à minha? O mais triste é a gente descobrir no momento da trombeta, no momento da boda. O mais triste é a gente descobrir quando a gente está caminhando ao encontro do noivo para a festa. E eu nem estou mais preocupada se ela vai acender ou não, porque essa aí, graças a Deus, é um objeto. Agora eu estou preocupada com a minha lamparina espiritual. Nós precisamos começar a analisar o que está acontecendo com a gente. Meu Deus. Acho que nunca ouvimos tanto falar sobre a vinda de Jesus. Tem muita gente entrando em pânico. Dá um frio na barriga.
saber que a gente pode viver uma guerra. Dá um frio na barriga. Saber que o Brasil pode viver resquícios de guerra entre países aí. Dá ou não dá, gente? Vamos ser sinceros. Levanta a mão, dá ou não dá? Aí a gente começa a ver, meu Deus do céu, como é que vai ser o Brasil não está preparado para uma guerra. E que a gente fica. E é até relevante, é natural, porque nós somos de carne. A gente pensa se vai ter comida, se vai ter bebida, se vai ter energia elétrica, como que eu vou ficar sem meu celular? Se a gente vai ter condição de acessar banco para ter dinheiro. A gente fica preocupado, não fica? Mas a pergunta é, isso está tomando uma importância tão grande na nossa vida, a ponto da nossa preocupação espiritual não estar acima disso. Quem é você, virgem? Pastora, na verdade, espiritualmente falando, nem virgem mais eu sou. Eu já pequei tanto. Eu estou tão fora desse contexto já que eu acho que não tem mais solução para mim. A Bíblia garante que tem. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. De repente, Deus preparou essa tarde para você acertar, limpar sua lamparina, pegar um óleo novo, puro, e não esse. Pegue um óleo verdadeiro, que representa unção. Todas eram virgens, prestem atenção. Num contexto aqui desse texto que nós lemos. Todas eram virgens. Todas tinham lâmpadas. Todas aguardavam o noivo. Todas dormiam. Mas apenas 5 estavam preparadas. A diferença não estava na aparência. A diferença estava em quê? Vocês estão dormindo? E olha que a palavra dormir nesse texto, ela tem um peso muito sério. A diferença não está na aparência, a diferença está no óleo. Vamos despertar? Desperta tu que dormes. O dormir aqui, nesse texto, ele mostra que quem dormiu, quem conhece bem o texto, quem dormiu? Quem dormiu? Versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas. Olha que interessante. O texto aqui, ele está dizendo que todas eram virgens, todas tinham lâmpadas, as lamparinas, todas aguardavam o noivo, todas, inclusive, tinham o óleo, porque as lâmpadas estavam ali preparadas para irem já para o casamento. Todas dormiram, inclusive. Sabe por que todas dormiram? Porque o texto diz que o noivo não chegou na hora combinada. Então, Jesus falha? Sim ou não? Claro que Jesus não falha. Aqui está demonstrando que o noivo, ele pode não chegar na hora determinada por mim e por você. A gente está vivendo, dizendo, Jesus vai voltar daqui a 10 horas. Não, Jesus, aí a pessoa vai, enche a casa de alimento, faz aquele negócio que eu esqueci o nome, bunker, né? Porque a força do braço pode salvar. Aí a gente se prepara, porque Jesus vai voltar daqui a 10 horas, 10 dias. Outras estão vivendo como Jesus quase que nunca mais fosse voltar. Todas nós precisamos estar vivendo, entendendo que a Bíblia diz que ninguém sabe a hora de Jesus voltar. Somente o Pai. Nem Jesus. O próprio Jesus disse que somente o Pai. Por isso nós precisamos ter óleo.
reserva. Óleo reserva. Porque o óleo, ele representa vida com Deus. O óleo, ele representa unção. O óleo, ele representa vida espiritual verdadeira, relacionamento contínuo. Só que tem gente que vai perdendo isso ao longo da caminhada com Jesus. As circunstâncias vão fazendo você desanimar. As circunstâncias vão fazendo você pensar, será que Jesus está comigo mesmo? Não foi isso que aconteceu com Daniel na cova dos leões. Ele simplesmente falou, eu não duvido que Deus está comigo. Mas a gente às vezes duvida. Deus, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Por quê? Por quê? Por quê? Eu sou tão isso, eu faço aquilo. Eu oro, eu jejuo. Não é por mérito. Não é por mérito. Se alguém puder me dar retorno aqui, por favor, que eu acho que eu estou berrando no ouvido de vocês, que eu estou zero retorno aqui. Aí eu não sei como que está aí. Gente, não é por mérito. A Bíblia fala aqui, eu estou aqui nos meus tópicos, tá? Eu quero desenvolver a mensagem com vocês citando alguns tópicos. A aparência pode enganar. A aparência. Tem mulheres com lamparinas lindas, formosas. Olha quanto tipo de lamparina. Grande, pequena, preta, branca, rústica. Algumas mais elaboradas, outras... Não é o tipo de lamparina. Não é nem o tamanho da chama. Mas é se você tem óleo para repor. É óleo para repor. Porque eu li a Bíblia todinha, pastora. Tem 3 anos. Então, eu estou com muita reserva. Mas nesses 3 anos, você não orou mais, você não jejuou. Você só vê o problema. O problema, ele chama mais atenção do que o que Deus pode fazer. A gente tem que se preocupar com a aparência. A aparência, ela pode enganar muito. Não só quem está vendo quem nós somos, ou a nós mesmos. Quantas mulheres estão se enganando. Mas a Bíblia fala, quem lembra do texto, quando o Samuel, ele vai até, Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, porque ele diz que lá tem um que eu vou ungir. E quando ele chega lá, Jessé com um monte de filho, de todo tamanho, de todo músculo, de todo jeito, sei lá, devia ter ruivo, loiro, moreno. E aí ele começa. Onde estão seus filhos? Porque eu vou ter... Deus mandou eu ungir um aqui que vai ser o rei. Onde está? Aí ele vai e chama quem? Aquele que ele entende que tem aparência de rei. Chama e vem. Aí ele vem. Aí Samuel fala, não é esse. Aí ele chama outro. Não é esse, não é esse, não é esse. Até que ele fala, onde estão seus filhos? Tem mais um, tem que ter mais um. Porque Deus ainda não testificou. Aí ele fala, tem um. Ele quase falou assim, um insignificante. Não tem cara de rei, não. Samuel manda chamar. Quando vem Davi, pequenininho, sem formosura alguma. E Deus fala, é esse. Porque Deus não vê a aparência, Ele vê Ele vê se tem reserva. Eu fico imaginando Davi por detrás da malhada, orando, louvando, chorando com Deus, criando reserva. Criando reserva. Mas tem muita virgem que está aí se preparando
Não, porque eu vou fazer e acontecer, porque Deus está me chamando, porque eu tenho um chamado para pisar no púlpito, para ter microfone na mão, porque eu quero ir para a internet, que Deus hoje manda a gente ir para a internet, evangelizar e ganhar muita vida para Jesus, e eu quero fazer e acontecer. Tem muita virgem se preparando igual Saul se preparou. Nem um pouco preocupado com o óleo, com a unção que Deus tinha derramar. Foi o próprio povo que escolheu Saul. Se colocou assim numa condição, eu vou fazer. Quem conhece o texto, sabe que quando Deus levanta Davi, o texto, não sei se, eu não vi se está aqui projetando, alguém consegue separar aí? Vamos ver, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. 1 Samuel 16, 13. Espera aí, que eu não... que glória a Deus, está aqui. Então Samuel tomou... É o 16, 13? Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Lá na frente, deixa eu abrir aqui o meu, porque eu anotei aqui enquanto eu estava estudando. No versículo, esse é o 13. Gente, o versículo 14. Coloca aí, por favor, gente. 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Jesus. O que é isso? Muitas mulheres, em vez de buscar a unção do Senhor, porque Deus já provou que Ele não está preocupado com a sua aparência, com a sua eloquência. Deus está preocupado com o que está aqui dentro. Se essa chama vai estar acesa até o momento da trombeta. Meu Jesus, o que é isso? Olha, é muito sério quando Mateus 23, 27 fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, semelhantes a sepulcros caiados. Fora parecem formosos, dentro mortos e imundícia é o que aparece. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! É semelhante àquelas virgens que estão só vivendo de aparência. A chama está acesa, tem óleo na lâmpada, mas não tem reserva. Hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Minha mãe e minha avó diziam, por dentro, bela viola. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. É isso aqui. Lamparina bem ilustrada. Para onde a gente vai, a gente carrega. Tem óleo ali dentro. Porque chega aqui na igreja, na hora do culto, se derrama, levanta a mão, o pastor faz apelo, vem 30 vezes aqui na frente. Mas quando acaba o culto, a vida está toda diferente durante a semana. Você está fazendo parte do reino. Você está no reino, mas você não está vivendo o... Isso mostra que a gente não está guardando óleo para o momento necessário. Necessário. O óleo representa vida com Deus. Azeite não se improvisa. Guardem isso. Guardem essa frase. Azeite não se improvisa. Ele é produzido com tempo, processo e intimidade com Deus.
Eu vou repetir. Você repete comigo. Azeite não se improvisa. Ele é produzido com tempo, processo e intimidade com Deus. Isso não é da noite para o dia. Não é. É tempo de oração, de jejum, de clamor, de querer ouvir a voz de Deus. Terceiro ponto, a luz não foi feita para ficar escondida. Nós falamos, glória a Deus. Tem gente nos bastidores fazendo reserva. Está lá, mas está aqui. Vocês escutaram? Eu falei que a aparência pode enganar. Eu falei que o óleo representa a vida com Deus. E agora eu estou dizendo, a luz não foi feita para ficar escondida. A luz. Jesus ensinou em Mateus 5,15. Mateus 5,15. Vamos abrir. Quem está aí com Bíblia? Vamos lá. Porque não é o que eu falo. É o que a Bíblia diz. Oh, Jesus, essa Bíblia nova, ganhei de uma irmã muito carinhosa. Como eu estou usando, ela está ainda com as folhas grudadas. Mateus 5,15. É isso, gente? Mas eu quero ler a partir do 14. Coloca o 14, por favor. Olha só. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pastor, eu sempre ouvi dizer que obra não traz salvação. Você ouviu certo. Você ouviu certo. Mas quem tem compromisso com o reino, quem vive o reino, precisa mostrar obras, sim. Você precisa viver o reino, fazendo boas obras, falando de Jesus para alguém, levando alimento para alguém, não deixando alguém passar por você com necessidade, se você não se importar com essas pessoas. Meu Deus, só eu que fico lá rolando o dedo no Instagram e toda hora aparece alguém com problema de saúde grave e diz, me ajuda porque o plano de saúde não cobre, o governo não libera e eu vou morrer. O médico me deu 30 dias, 3 meses. Só eu que vejo isso. Vocês têm visto? Gente, eu fico com vontade de entrar no meu aplicativo de banco e sair. Eu sei que a gente não vai salvar o mundo assim. E a gente não pode sair fazendo com tudo que aparece. Mas, por favor, às vezes alguém senta do teu lado e está precisando de algo. E você está tão preocupada com a aparência da sua lamparina que você não vê a necessidade de quem está do teu lado. Sangue de Jesus tem poder sobre nós, sobre mim e você. Reserva de óleo. A gente precisa estar, sim, fazendo boas obras. Volto a dizer, boas obras não salvam ninguém. Mas quem é salvo precisa viver ajudando quem está do nosso lado. Estou entendendo que tem gente pentecostal aqui. Glória a Deus, aleluia. E Jesus falando, glória a Deus. A luz foi feita para iluminar. Mas para existir luz é necessário óleo, como a gente já tem dito. Deus não quer uma fé escondida. Tem gente que vive a fé só dentro do quarto. Ai, se eu chegar no meu trabalho e eu falar que pela fé, o povo lá é muito racional.
Se eu disser, esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim: pastora, meu marido, eu vou falar do meu jeito, pode ser que eu erre em alguns detalhes, então me perdoa, até se a pessoa que participou disso, dessa que me contou, se eu estiver contando algum errado, não foi a pessoa que contou errado, não, eu é que não tenho os detalhes. Então, eu vou falar do meu jeito. Uma pessoa chegou para mim e falou: pastora, estou vivendo algo pela fé. É? Sim, conta aí. Então, eu e meu marido, não sei se eu conto o assunto em si, deixa eu pensar aqui. Eu e meu marido, a gente decidiu, eu não vou contar o assunto em si não, mas a gente decidiu fazer algo que necessita de reserva financeira alta. E a gente não tem. Mas Deus começou a falar que a gente precisava colocar a nossa fé em ação. E aí, eu não me lembro se na conversa, esse casal foi até um casal que cuida dessa prática que precisa ir para realizar o sonho, casal que trabalha com isso, ou se o casal que foi até eles. Eu não lembro desse detalhe. Eu só sei que o casal perguntou assim: quanto vocês têm para investir? Aí o casal olhou um para a cara do outro, riu e falou: não temos. Não temos. Aí o casal, que ia vender, ficou assim: como assim, né? Aí o casal cheio de fé falou assim: então, eu vou falar, não sei se você vai entender bem, mas a gente está fazendo pela fé. Se você quiser comprar a nossa fé, ou tipo assim, entrar na nossa fé, vir na fé com a gente. E o casal falou: nós estamos na fé junto com vocês. Gente, eu não duvido que o negócio vai acontecer, não. Duvido, não. Mas não é qualquer um que declara a sua fé do jeito que esse casal declarou. Deus não quer uma fé escondida. Declare sua fé. Diga: eu tudo posso naquele que me fortalece. O Deus que eu sirvo é o Deus de milagre. Ele provê. Gente, aconteceu algo comigo. E eu vou compartilhar isso com vocês. Deixa eu ver meu tempo, que eu preciso. Aconteceu uma situação. Eu e meu marido, a gente assistindo um filme. Eu não vou falar o nome do filme, porque eu sou ruim de decorar e eu vou indicar o nome errado. Mas é um filme muito bom. Depois lá no grupo eu coloco. É um filme brasileiro que fala sobre milagres. E nesse filme, o casal, ela não era uma mulher de fé, não declarada fé em Jesus, mas no contexto do filme, parece que um tio se converte de fato a Jesus, e ele, aos pouquinhos, ele começa a declarar a fé dele, chamando. Aí a criança, o filho do casal, tem uma doença e foi declarado morte, que ele não ia sair daquele estado vegetativo. E a mãe, mesmo com a fé dela meio distorcida, tem fé em Deus, mas não só em Jesus. E aquele tio declarando fé, chamando para orar: vamos orar, vamos orar. E na hora que chamava para orar, essa mãe que acredita em Deus, ela fica. Mas o marido, ele sai na hora, tipo assim: não acredito nisso. E ele sai. Mas aquele tio declarando a fé: nós vamos orar, e Deus vai fazer. E aquela mãe: vai mesmo, vai mesmo. Ela ia para o hospital e falava. De repente, quase no final do filme, aquela mãe tão esgotada. E o pai fala assim: onde você encontra tanta fé? Ele está morto, não tem mais jeito, não vai dar certo, e que não sei o quê. E ela falando: vai. De repente, quase no final do filme, aquela mulher já exausta, ela demonstra assim: não tenho fé, estou cansado. E aquele homem que declarava que Deus, onde está Deus? Que deixa acontecer isso com o nosso filho. Aquele homem vira e fala assim: não, nós vamos conseguir sim. Aí eu assistindo o filme, falei: Márcia, olha que coisa linda. Esse filme não é cristão.
Mas ele tem uma essência. Porque todo ser humano, no fundo, ele busca a Deus. Sente necessidade de buscar a Deus. Olha que coisa linda está acontecendo nesse filme. Está lá acontecendo o que a Bíblia fala que é bom andar de 2 em 2. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Se um estiver desanimado, o outro. Se um estiver sem fé, o outro. Vocês estão entendendo? Aí eu falei, olha que coisa linda. Esse casal. Agora ele que está tentando colocar fé nela. Passou, acabou o filme. Lindo, maravilhoso. Viemos para o culto. Isso era no sábado, viemos no culto. Tinha acontecido algo. Que eu e o Márcio olhamos um para a cara do outro e falamos, Jesus volta e a gente não resolve. Impossível. Deu um desânimo em nós. Senhor, por quê? Por que a gente está vivendo isso agora? De repente. E aí, a gente, de pés e mãos atados, nós tínhamos uma viagem marcada. Nem íamos mais poder viajar. Falei, liga para tua mãe e diz que a gente não vai poder viajar mais. Com esse problemão, não tem condição. E nós viemos para o culto de manhã. Só que quando esse problema chegou para nós, o Márcio ficou arrasado. E eu falei, vamos resolver. Nós vamos entrar em oração agora. Nós vamos ver esse milagre igual nós vivemos aquele milagre. Saí citando os milagres. Lembra, Márcio? Um problema que a gente tinha 15 anos para resolver. E quando a gente entrou em oração, a gente orou durante os 15 anos. Mas orava. Aí um dia eu falei assim, Márcio, Deus está mandando a gente reunir, na pandemia, para reunir. E a gente parar de orar somente quando o caso foi resolvido. Gente, a gente reuniu em família. Em 15 dias, o que a gente não tinha resolvido em 15 anos foi resolvido. Com o poder da oração, manifestação de fé, atitude. Isso é reserva de óleo. Aí, nesse outro problema que aconteceu, eu falei, não, nós vamos entrar em oração agora. Reuni a família e falei, vamos orar agora. A Audrey, minha irmã, virou e falou assim, nós vamos reunir em oração, igual a gente fez da outra vez. Eu falei, simples assim, por que a gente complica? Reunimos em oração, 2 dias apenas. Aí chegou no domingo aqui de manhã, depois do tal filme, aí eu cheia de fé e o Márcio lá desanimado. Meu Deus, como é que vai ser? E que não sei o quê. E aí quando nós chegamos aqui, ele sentou no lugar onde a Júlia está, eu sentada no meu lugarzinho de sempre. Na hora do louvor, ele ajoelhou, levantou, no meio do louvor, ele olhou para mim e falou assim, Deus acabou de me dizer que está fazendo, e disse a situação que a gente precisava. Está fazendo. Aí eu olhei para ele e falei assim, você lembra do filme de ontem? Então, eu vou na sua fé agora. Não estou acreditando nisso aí, não. Ele falou algo impossível. Falei, Márcio, porventura achará fé na terra? Achou no Márcio naquela hora. Acabou o culto, gente. Acabou o culto. Nós fomos para o Reformata. O milagre chegou lá no Reformata. A notícia chegou. O milagre chegou. Nós precisamos manifestar a nossa fé. Ela não pode ficar escondida. Talvez o seu milagre não tenha chegado porque você só tem fé em determinados momentos. Mas está tudo bem. Eu também não tive fé naquele momento no culto. Por isso que é importante você andar com quem tem fé. Porque a hora que você não tiver, alguém vai te ajudar. Segura na mão quem está do teu lado aí. E diz assim, olha, eu nem sei se eu te conheço, porque eu não sei se você conhece quem está do seu lado. Então, se você conhece, eu não sei. Mas você diz assim, olha, essa palavra é para mim e para você. Vamos andar unidas.
unidas como as 10 virgens, mas nós não podemos estar entre as 5 loucas. Diz aí, precisamos estar entre as prudentes. E as prudentes, elas não escondem a fé. A lamparina tem que estar acesa, não embaixo, mas em cima para iluminar. Deus quer uma luz que ilumine de fato. Então não viva de aparência. Viva com o óleo que Deus está derramando sobre você nessa tarde. Como Deus derramou o óleo na vida daquele jovenzinho Davi. Que a Bíblia fala que quando ele dedilhava a harpa, o espírito que atormentava a vida do outro, do rei Saul, que tinha, mas que foi retirado, o espírito dele, era a unção que estava em Davi, que fazia aquele homem acalmar. A unção que está sobre a sua vida, eu declaro, que vai acalmar a vida de muitas pessoas, mas não só acalmar a unção, o óleo de reserva que você está gerando, que você está guardando, vai fazer você alcançar muitas vidas, a começar pela tua casa. Declare que a tua casa é do Senhor Jesus. Declare que não há Satanás que vai roubar aquilo que você já apresentou para Deus. A tua família é de Jesus. Quarto ponto, o óleo não pode ser emprestado. Você pode ser bênção na vida de alguém através do óleo de unção que Deus derramou sobre você. Mas vai chegar uma hora que alguém vai tentar roubar o que é seu. E não porque não goste de você, mas é porque o desespero dessa pessoa é tamanho que ela não percebe que quando ela fala assim, me dá, me dá, me dá, ela está indo contra o que Deus preparou. A salvação é individual. Lembrei agora, que eu lembro que quando Lucas e o Jair eram pequenos, e eu brincava com eles, falava sério. Tom de brincadeira, mas ele sabia que era sério. Eu falava, conserta a tua vida, que se Jesus voltar, eu subo e você fica. Aí eles falavam assim, fico não, tia, eu estou bem atento, eu seguro no teu pé e vou com você. É engraçado, né? Mas tem muita gente pensando assim. Meu pai é crente, está orando por mim. Minha mãe é crente, está orando por mim. Meu pastor, ele ora por mim. Meu líder de célula ora por mim. Porque eu bato ponto na célula toda vez. Eu não falo de célula. Então a minha líder está orando por mim. Cuidado. É para você ser bênção na vida de alguém. Como eu já disse, não é para você viver no reino apenas, mas é para você viver o reino. E viver o reino, como a gente já disse, é transbordar sim na vida de alguém. Mas com relação à salvação, você não pode salvar a vida de ninguém. Tenha discernimento de espírito quando alguém quiser sugar o teu óleo reserva. Fique atenta. Porque o óleo reserva daquelas 10 virgens que estavam se preparando para o casamento, como eu disse, cada uma está com a sua. E eu tenho uma mão para segurar uma lamparina. E eu tenho a outra mão para segurar o óleo reserva, até o local da festa. E eu tenho as 2 mãos ocupadas. Esse fogo, essa chama vai apagar. Porque o óleo que está aqui dentro vai apagar. Se acontecer de apagar antes do momento da festa, antes da trombeta, antes de Jesus voltar,
eu estou com o meu óleo reserva. Mas se a vizinha aqui, a imprudente, quis levar somente a lamparina e não quis levar o óleo reserva, eu não posso ser responsável. Não posso. Porque Deus dá a ordem e obedece quem quer. Sabe aquela história de que manda quem pode, obedece quem tem juízo? É aqui. Deus manda a gente ir com a lamparina, com o óleo, para a chama estar acesa, mas a reserva tem que ir também. Tem que ir. Não dá para pedir óleo emprestado. Nós podemos pedir socorro. Ore por mim, me ajude em orar. Eu faço muito isso. Leia a Bíblia comigo, por favor. Aí sim, nós precisamos estar disponíveis para ajudar. Mas quando se fala de tomar a nossa reserva, significa o que eu tenho, eu dou. Sabe aquela história de que a gente vai doar sangue? Quando eu era pequena, eu pensava assim, mas se a minha mãe doar sangue, ela vai ficar sem sangue. Não, o corpo produz mais. É muito lindo o mundo espiritual. Enquanto você dá, você ajuda, você abraça, anda de 2 em 2, igual o discipulado 1 a 1. Investe na vida, na salvação. Enquanto você está pregando o evangelho, isso não faz você ficar sem o óleo. Quanto mais você dá, mais é produzido para a sua reserva. Quanto mais você dá, mais é produzido. Porém, a gente tem que ter discernimento. Tem gente fazendo desafios com você. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu convidei uma pessoa para vir à igreja. E ela chegou para mim e falou assim, olha, eu até vou, mas se você for lá comigo fazer os meus rituais comigo, aí eu vou na sua igreja. Aí a pessoa vem me perguntar, pastor, o que eu faço? Eu falei, se posicione. Se posicione. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso não é ferramenta para ganhar as pessoas para Jesus. O que ganha é você se posicionar. Você não pode servir hoje a Deus e amanhã um pedacinho a outro Deus. Você se posicione. Porque Jesus está voltando. Se essa mulher aceita, ela estaria na condição de entregar o óleo reserva para aquela pessoa. E na hora da boda, as duas estariam numa condição muito séria. Muito séria. Jesus conhece quem tem óleo. Senhor, Senhor, abre-nos. Agora nós vamos para a parte que mexe muito comigo nesse texto. E nós já vamos encerrar. Senhor, Senhor, abre-nos. Deixa eu ver aqui o texto. Mateus 25, voltem para o texto, por favor. Onde que está, gente? Que eu não anotei o versículo. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Abre-nos o quê? A porta. Porque o versículo 10 está dizendo assim, e tendo eles ido comprá-lo, porque está no contexto de que as virgens que viram que a chama apagou, elas começaram, empresta aí. E as prudentes disseram, isso a gente não pode fazer, porque vai resolver a sua vida, mas a nossa não. E nós precisamos chegar, nós temos uma meta. Nós precisamos chegar à festa, ao casamento. Vai lá no comércio comprar. E elas foram. Só que nesse tempo, que Jesus não tarda, ele vem na hora certa. Nós é que estipulamos o horário, lembra que eu falei? E aí, ele vem sem avisar. E o noivo veio. E aí disse que
E tendo elas ido comprar o óleo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para o casamento, para o reino eterno, preparado para nós. E o versículo diz que a porta foi fechada. Chega a dar uma dor no coração pensar que alguém pode ficar de fora. Não é pensar que pode. Vai ter gente de fora, como aconteceu na época de Noé. Noé pregou. Vai ter um dilúvio. Arrependam-se. Não se distraiam. Vai ter um dilúvio. Isso é não esconder a fé. Noé não escondeu a fé. Ele colocou a lamparina para toda a cidade ouvir. E as pessoas diziam, tá doido, Noé? Nunca nem choveu. O que cai é só um orvalhozinho. Não tinha tido chuva ainda. É só um orvalho para a planta crescer, para o legume crescer. E ele dizia, vai chover. Vai chover e vai ter morte. Vai chover e vai ter morte. E as pessoas riam dele. A porta vai fechar. A porta da arca vai fechar. E quando o dilúvio veio, a porta fechou. A Bíblia diz que ninguém podia abrir aquela porta. Ninguém. Quem entrou na arca? Noé, seus filhos, as esposas e os animais que Deus determinou. Compara aqui com as virgens prudentes. Quem ficou de fora? Nós temos visto tantas enchentes. Eu falo, Jesus, eu não quero nem ficar pensando, porque eu estou... Jesus, e aquelas pessoas que morreram, meu Deus, elas sofreram muito esse tipo de morte. Jesus, e os familiares, como eles estão? Traz uma dor profunda. Mas a morte física não é o que nós temos de mais cruel. O que nós temos de mais cruel, e não foi preparado por Deus, foi preparado por Satanás, porque foi ele que fez, ele que planejou todo o pecado que entrou no mundo. Nós vamos entrar ou vamos ficar de fora da arca? Nós vamos participar da festa ou vamos ficar de fora porque não temos óleo reserva? Meu Deus, meu Senhor, meu Jesus. A Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, Deus que está no céu. Meu Jesus, eu quero te pedir, nessa tarde e noite, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. O texto fala que no momento que aquele noivo chegou, ninguém esperava. Ninguém. Mas é neste momento é que vai ser revelado quem tinha reserva e quem não tinha. A gente olha para quem está do nosso lado. Vocês podem me olhar e falar assim, acho que a pastora tem reserva. Porque ela tem título de pastora. Ela estuda para pregar. Só quem sabe se eu tenho reserva de fato é Jesus. Ninguém pode olhar e apontar e falar, ela tem, ela não tem. Ah, ela não deve ter não, porque ela não conseguiu ganhar o marido para Jesus. Essa aqui não tem não, porque está com a doença física. Essa aqui tem, porque, nossa, ela fala tanta coisa linda. Tem 300 milhões de seguidores na internet, porque fala de Jesus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Nós não podemos esquecer
de que enquanto nós estamos aqui, ninguém pode julgar a vida de ninguém. Mas, à meia-noite, quando chegar a hora do casamento, que ninguém sabe qual é a hora, será revelado quem tem reserva e quem não tem. Quem tem e quem não tem. Queria fazer algo com você. Feche seus olhos. É possível apagar a luz aqui da nave da igreja? Não daqui, mas da nave onde elas estão? Eu gostaria que você, como ninguém pode julgar a sua vida, só você e Deus, eu gostaria de que você refletisse. Gostaria que você falasse com Deus: Deus, fiquei nervosa agora. Essa palavra me deu um calafrio. Podem começar a adorar com os instrumentos. Essa palavra me deu um calafrio. Não se distraia. Quem sabe você está falando com Deus assim: Deus, eu te louvo, eu te adoro. Eu sou tão imperfeita, mas o Senhor está me moldando. O Senhor está me preparando. As dificuldades que eu tenho vivido têm me forjado. Ah, Deus, cuida de mim. Eu tenho passado tantas necessidades. E às vezes me parece que o Senhor esqueceu de mim. Eu quero ser sincera com o Senhor. Quem sabe você está pensando: Deus, onde está aquela fé que eu tinha? A pastora falou tanto sobre fé. Eu acho que eu não tenho mais fé. Como eu vou chegar no dia da festa? Como eu vou chegar? Eu não sei como está sendo a sua oração, o seu momento com Deus. Mas eu vou pedir para o Ministério de Louvor iniciar. Nós vamos louvar que as nossas lamparinas estão acesas. Enquanto louvamos, eu quero que você continue aí na sua cadeira, orando, falando com Deus. Se rasgue com Deus. Quando ele fala que a luz, ela tem que estar num ambiente e a treva tem que sair. Quando a luz chega, a treva tem que sair. Aleluia. Isso significa que Deus gosta de transparência. Aleluia. Não gosta de nada oculto, nada escondido. Está na hora de você ser transparente com teu Deus, com aquele que te criou. Aquele que te chama de filha. Fala com Deus: Deus, eu pequei aquele dia. Eu pequei contra o céu, contra a terra, contra meu pai, contra meu filho, contra o meu líder. Eu pequei contra minha irmã em Cristo. Mas eu quero ser transparente com o Senhor. A Bíblia fala que eu não posso esconder nada, então eu sei que o Senhor sabe que eu pequei, mas eu quero verbalizar aqui na alma, na minha alma, no meu espírito, no mais profundo do meu ser. Eu desejo, Deus, que o Senhor mude a minha história a partir de agora. Eu estou me arrependendo dos meus pecados. Continue orando. Só você e Deus. Vamos louvar. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos
direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Glória a Deus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É possível diminuir a intensidade dessas lâmpadas aqui de cima, só a ponto de não escurecer para quem depois vai assistir em casa. Meu Jesus, obrigada, porque nós ainda temos chance. Ah, Jesus, quem já partiu dessa terra sem o Senhor não tem mais chance, meu Jesus. Ah, Deus nos prepara. Meu Jesus, você consegue pensar em alguém que ainda não tem Jesus? Será que isso não vai mover o teu coração para você falar de Jesus para essa pessoa? A Bíblia fala que a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo. Esses dias eu escutei alguém falar assim: pastora, você tem tanta paciência. Na hora, eu falei: Jesus, obrigada, porque isso não vem de mim, o Senhor me deu. Porque quando eu vejo alguém na ignorância espiritual, eu fico lembrando da porta fechada. Porque ela vai fechar. E não vai ter chance, não tem como abrir. E infelizmente a gente está vivendo para nós mesmos. Que esse momento seu seja seu, mas também em oração, pedindo misericórdia por alguém. Quero fazer um ato profético com você. Você não está com uma lamparina como essa que eu estou. Mas nós vamos louvar. Novamente nós vamos iniciar esse louvor. Quando estivermos cantando, minhas lamparinas estão acesas. Quem de fato desejar, se posicionar, dizendo: a partir de hoje eu não ando mais só com a minha lamparina acesa. A partir de hoje eu vou guardar óleo. Você vai pegar o seu celular. Não pegue agora. Nós vamos começar a cantar. Se você desejar se posicionar como uma virgem prudente, você vai entrar no seu celular, acender a luz, colocar para cima, e você vai caminhar até o altar. Você fique alguns minutos em oração com a sua lâmpada acesa. Quando eu disser que você pode vir, você vem ao altar, como se você fosse aquela
virgem prudente, com reserva, vindo ao altar dizendo: Deus, eu estou indo ao teu encontro. Eu quero chegar. Eu quero celebrar o casamento. Mas se você falar: pastor, eu não posso mentir, eu não estou com reserva. Se você desejar entender que você está sem reserva, você vai acender também o seu celular como se fosse uma lamparina. E você vai caminhar até o altar dizendo: Deus, aqui está a minha lamparina e ela está acesa, mas eu não tenho reserva. Mas eu estou indo ao teu encontro pedindo para que o Senhor me ajude a ter reserva. Vocês entenderam o que nós vamos fazer? Vamos louvar. E você fecha seus olhos e à medida que você for orando e desejar pegar a sua lamparina e vir ao teu altar, você só acende aí. Vamos louvar? Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E se você não trouxe o seu celular, você vem assim mesmo. Só bater que mas você precisa desejar. Vou abrir pra você entrar. Você pode ir acendendo a sua lamparina. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Levante sua lamparina. Eu já coloquei. Você pode vir até o altar, tem espaço aqui. Você pode vir até aqui, olha onde eu estou. Pode vir. Não deixe espaço. Diga: Deus, eu quero participar daquele grande dia. Eu preciso de reserva. Aleluia. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Tu és lindo. Que era lindo. Tu és lindo, meu Jesus. Meu noivo esperado. Eu Tu és lindo. abro a minha casa. Ah, Jesus, vem morar. Pode morar, Vem morar em nós. Pode Pode morar em nós. aqui. Meu noivo, os meus olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar.
isso. Glorifica. Você está diante do teu Pai, do teu Paizinho. Não deixe a chama apagar. Não deixe. Nós vamos continuar louvando, adorando. Rede de intercessão, as intercessoras podem orar. Nós vamos levantar um altar de adoração. Um altar de adoração. As minhas lamparinas estão acesas. As minhas lamparinas estão acesas. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, 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 pode morar aqui. Pode morar, Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Você consegue colocar a mão assim? Como se você estivesse dançando com seu noivo. Dance, você está na festa. Minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado.
pode morar aqui, 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 pode morar aqui. Transformar, Senhor, pode curar, reinar, curar, transformar. Você vai declarar que Ele vive. E por isso nós podemos crer no amanhã. Quem está perdendo perspectiva do amanhã, de vida, nós vamos agora declarar que porque Ele vive, Tairine, não sei qual é o tom que vocês vão cantar. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque o Senhor vive, Jesus. A nossa esperança está no Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Todo medo tem que sair. Temor. Todo medo tem que sair. No nome de Jesus. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória ao teu nome, Jesus. Meu Deus. Obrigada. Obrigada, Jesus, pela salvação. Obrigada. Não posso deixar de citar que nós precisamos vigiar. Porque naquele dia nós vamos ouvir do Senhor: vinde, benditas de meu Pai, possui por herança tudo que eu tenho preparado para você.
As prudentes vão ouvir isso. Mas eu queria que a gente saísse daqui com um compromisso. Da gente orar por quem ainda não está entre as virgens prudentes. Porque, infelizmente, aquele que não entrega a vida a Jesus Cristo ficará de fora. E a Bíblia diz que vai ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O texto termina: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.